Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live da Eli. Vou aqui dar um tempinho pra gente aguardar aqui os nossos amigos que vão acompanhar. E gostaria muito de contar com a participação, né, de vocês, para que a gente possa fazer uma live bem esclarecedora. Se for possível, a gente responde algumas questões. Eu já recebi algumas coisas aqui, mas para começar, nesse momento, eu vou pedir para que a doutora Débora peça para entrar, para a gente dar início à nossa live, que vai ser sobre o direito de família. Na realidade, a gente vai tratar especificamente sobre inventário e partilha, né? Então, oi Débora, vamos começar aqui. Oi Débora, aguarda aqui te esperando. Oi, Eli, tudo bom? Opa, que coisa boa, tudo bom? Você me escuta bem? Eu tô te escutando. Ah, tá. É porque deu uma falhadinha no início, mas acho que agora já tô te vendo certinho, escutando. Ai, que bom Olá. então. Como estão as coisas? Como está o escritório? Ah, tudo bem. Eu até aproveitei para fazer daqui, que em geral eu gosto de fazer aqui, mas aí tá uma obra aqui do lado, espero que não dê, né, que ninguém escute o barulho. Aham. Até deram uma parada por Ai, agora. Porque que a gente bom. acha que já deu sexta-feira, mas aqui ainda não. Nem todo mundo sextou ainda, né? Aqui ainda não. Ainda tá meio Não, animado aqui em obra. eu te convidei novamente para a gente fazer essa conversa, muito em função do que tem ocorrido, né? Muitas pessoas, Uhum. muitas famílias têm ficado sem seus entes queridos e nós brasileiros costumamos não, muitas vezes, legalizar as situações da nossa vida, né? Quer seja no casamento, que às Uhum. vezes a gente permanece na união estável, né? E graças a Deus se reconhece, né? Mas um tempo bem recente não se reconhecia isso, esse tipo de união. Então, eu gostaria de conversar um pouco com você para que a gente esclarecesse a importância de se fazer um inventário, né? De fazer esse processo diante da justiça, né, e deixar isso legalizado, vamos dizer. Então, assim, fala um pouco para a gente da importância de se fazer, então, esse inventário, né, e depois tu me esclarece o que que é. Eu pesquisei o que que é, o que que são essas palavras que são muito faladas quando você vai tratar de inventário e partilha. De cujos, Uhum. princípio de sai-sim e espólio. Essas três a gente ouve muito em tudo que é leitura. O que é que significa tudo isso aí? Primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite. E ainda mais num tema que, assim, é do meu dia a dia, eu trabalho com isso e tem sido tão atual, né? Infelizmente, falar em inventário, em partilha, em testamento, e acho que aí a gente vai abordando mais pra frente, são temas que são tabu ainda, né, no Brasil. A gente sabe em muitos países, mas no Brasil realmente é um tabu. As pessoas têm medo de falar. É aquela coisa assim, eu vou atrair, né? Falar em É, morte, falar em inventário, como se a gente pudesse de alguma forma atrair isso para nossa realidade. verdade. E o que a gente vê, ele, é que inclusive teve, assim, não só aqui no escritório, mas, e aí também quero até que você falou do inventário, comentar também ao longo sobre a possibilidade de fazermos extrajudicialmente esses inventários, né, que são em cartório, mas que teve um pequeno boom de testamentos feitos na pandemia. Então, a gente percebeu um aumento mesmo da preocupação, às vezes não só do testamento, mas até de uma regularização do Uhum, patrimônio das famílias, né? De repente, regularizar as uniões para poder ver exatamente se era união estável. Hoje a gente, né, está equiparado, o Supremo até realmente igualou para uhum. efeitos sucessórios, união estável e casamento. Mas a gente sabe que, assim, dependendo do regime de bens, sempre o inventário, ele é inventário, partilha, sucessão em geral, vamos dizer que é o mais amplo, né?
ele abrange muitas peculiaridades. Então, o que eu percebi foi que com a pandemia, infelizmente pela perda de muitas pessoas, mas com a pandemia ela trouxe esse olhar mais dedicado, assim, sabe? Talvez essa intenção de se programar, de se planejar o que pode ser feito, né? Então, e aí eu já começo. O decursos, o que ele seria sido? Então, a gente, né? O decursos nada mais é do que a pessoa que faleceu. E para a gente não usar o morto, o defunto, para não usar, às vezes, palavras que seriam mais agressivas, e até o nosso direito mesmo, que gosta de usar as expressões em latim, então a gente se refere ao falecido muito como decujus mesmo. E aí o Sazini, o princípio do Sazini... Hã? E o espólio, o que é? Isso. Aí, antes de falar do espólio, o que seria a Sazini? Porque entende-se que a sucessão, ela tem início com a morte. Então, a sucessão ela é aberta assim que a pessoa falece, né? E aí, o que essa pessoa ela deixa? Então, ela deixa tanto o patrimônio material, digamos, no caso que a pessoa deixa algum tipo de patrimônio, como imaterial. Então, o espólio é como se ele tivesse essa personalidade, digamos assim, ele representa esse plexo de direitos e obrigações, né? A gente pode falar assim até da herança, que é esse complexo das relações jurídicas de uma pessoa. E aí ela vai ser dotada de um valor. Então, a gente, de certa forma, pessoaliza, personifica esse complexo de bens, de direitos, obrigações no espólio, né? Então, acho que aí a gente acabou respondendo espólio, decurso da Sazini, né? Que ela é esse reconhecimento. A sucessão vai ter abertura assim que a pessoa falece. Que bom, então, esse esclarecimento, né? Porque às vezes você vai falar com o advogado às vezes pode usar esses termos e você não entender o que significa, né? Então vamos começando esclarecendo essas palavras, significados, e assim, trazer para a realidade que a pessoa que faleceu, o decujus, né? Ele, se em vida ele fez um testamento, isso quer dizer que de tudo que ele tem, apenas 50% é o que ele pode dispor, não é? Então, explica um pouco para a gente essa questão dos 50%. Isso. Aí vale até a pena a gente diferenciar que realmente tem uma confusão. O que seria esse 50%? E a sucessão é esse conjunto de bens. Só que travou, mas acho que já voltou, né, Elia? Que você tá carregando para mim? Já voltou. Vamos lá. Será que... Vamos tocar. Já voltou. Tá, desculpa. Então, quando a pessoa falece, mas antes mesmo de falecer, aí a gente pode falar de sucessão legítima ou testamentária. A testamentária é isso que você comentou, quando a pessoa deixa um testamento. A legítima, caso ela não tenha deixado o testamento, a gente vai seguir ali a previsão da lei, né, do Código Civil, que é a legislação nossa em vigor que vai regulamentar como ocorre a sucessão. Só que, se a pessoa for casada, né, então casada ou mantiver uma união estável, aí a gente tem que diferenciar. Primeira coisa, meação de herança. Então, quando a gente fala a meação não é herança. O que é então, meação? O que é meação? É isso que eu vou falar agora. Vamos imaginar num casamento em que esse casal contraiu um matrimônio, ou mesmo, vamos dizer, na união estável, que aí é o regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum até para a união estável e na nossa realidade hoje brasileira, que significa o quê? Me casei, o que eu construí de patrimônio com meu marido, então o que foi construído na constância da união, na comunhão parcial de bens, é dos dois. Então, numa eventual separação... A partir da data do casamento. Daí para frente, o que foi construído junto o que foi construído durante o casamento, divide por 2. Então, eu tenho a minha metade, a minha meação, e ele tem a metade dele. Isso a gente está falando da comunhão parcial de bens, por exemplo. O meu marido falece. Então, vamos dizer que a gente conseguiu, até para falar de uma forma mais objetiva, nós construímos um patrimônio de 100 mil reais.
Então, se a gente separar amanhã, 50 mil são meus, 50 mil são dele. E isso construído durante um casamento. Mas se ele falece, a herança... Então, se a gente tiver filhos, dependendo dos herdeiros que existirem, a herança não são os 100 mil reais, são os 50 mil dele, porque a metade já era minha. Então, a gente vai dividir, vai partilhar o que seria a parte dele. Então, quando eu sou viúva, por exemplo, então eu fiquei viúva do meu cônjuge, a minha ameação não tem que ser discutida, ela já é minha. Né? Então, por isso, a gente só vai discutir a parte dele. Então, diferenciamos nomeação de herança. E no caso, você terá direito à herança? Você também terá parte na herança? Aí isso vai depender do regime de bens. Então, por isso que... Quais são os e aí já aparecer pra gente? Claro, e até já fica a dica, porque a gente se preocupa muito tem medo de falar em testamento, em herança, em morte, porque é um tabu, mas também antes de casar, o ideal é que a gente procurasse um advogado, né, para poder entender o que são esses regimes de bens. Porque os regimes de bens, eles vão ter um impacto tanto em relação à união durante o tempo de casamento, de convívio, de união estável, quanto na morte, né, no falecimento. Então, o que seria? A gente tem, por exemplo, o regime da comunhão universal de bens, em que se compartilha tudo que foi adquirido antes, tudo que é na constância da união. A gente tem a separação total de bens, a gente tem a comunhão parcial de bens. E aí, o que a legislação prevê? Inclusive, quando ela coloca a ordem, que a gente chama de vocação hereditária, a ordem dos herdeiros considerados necessários, ela até fala que os descendentes, aí a gente até pode entrar mais para frente nisso, mas assim, os filhos, eles vão concorrer com o cônjuge e também, por conta do julgamento do Supremo, a gente tem que igualar, ler ali cônjuge e companheiro sobrevivente, né? Então vai concorrer. Só que o concurso, ou seja, a divisão desses bens que vão ser herdados, a partilha, vai depender do regime de bens. E na comunhão parcial de bens, por exemplo, os 50 mil são meus. Já é meação. Então vamos discutir só os 50 que são a herança do meu marido que faleceu. Se eu tenho um filho, o que a legislação fala? Que na comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente só vai concorrer, ou seja, ele só vai competir e herdar junto com o filho que o casal tem, se os bens forem particulares, ou seja, se eles foram adquiridos antes do casamento, ou antes da união estável. Então, na comunhão parcial de bens, eu só vou concorrer com os meus filhos ou com os filhos do meu marido se esses bens forem anteriores. Se todo o patrimônio que ele deixou no falecimento foi o que a gente construiu junto, eu só sou meeira. Então, eu não vou herdar. E a gente até vê que antigamente se usava uma expressão assim, quem meia não herda, e quem herda não meia. Então, no direito de família, inclusive de sucessão, essas regras, elas não podem ser adotadas assim, como regras absolutas. Não é, a gente tem que olhar mesmo caso a caso. A gente tem que avaliar. Tá, e aí quando eu caso com separação total de bens e meu marido morre, como é que fica a situação? Já que é uma coisa que é mais difícil acontecer, né? Isso é mais difícil acontecer e é um grande problema hoje, assim, há muito grande até, dessa necessidade, pós-Constituição de 88, em que a gente fala na liberdade da pessoa, no direito, na dignidade da pessoa humana, né? No direito à liberdade, a contratar, a decidir sua própria vida. Quando você casa com separação total de bens, se faz um pacto antinupcial. Só que esse pacto, ele é entendido para quê? Você vai regulamentar de patrimônio para que nada seja partilhado ao final, numa separação. Só que essas regras, elas não são as mesmas para a sucessão, ou seja, para o caso da morte. Então, hoje, a gente tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal,
a 377, além de muita discussão na jurisprudência, né, nos tribunais, na doutrina, mas que hoje já se admite que aquele patrimônio que comprovadamente tiver sido adquirido no esforço dos dois, mesmo na separação de bens, a pessoa vai ter direito a herdar. Então, assim, esse é um tema bem polêmico, né? Por isso que, inclusive, um pacto antinupcial ele tem que ser muito bem feito. Por isso que também, e aí a gente, né, já comentando um outro ponto, mas por isso que existe uma crítica muito grande, porque na nossa legislação você não pode fazer pacto sucessório. O que seria isso? Não existe herança de pessoa viva. Então você não pode contratar exatamente. É porque acaba sendo muito diferente do testamento, mas eu não posso definir, por exemplo, se você falecer, o que vai acontecer com seus bens. A gente não pode fazer essa antecipação, né? Só que é meio complicado você imaginar, e aí por isso que vem o debate na doutrina e nos tribunais, de que como que eu não posso fazer isso se eu posso, inclusive, regulamentar num pacto antinupcial com separação de bens o que vai ser ou não adquirido, né? Então, alguns países até admitem esse pacto sucessório, que é essa herança de pessoa viva, digamos assim, mas no Brasil não se admite. Realmente tem uma previsão legal proibindo isso. Ou seja, quando eu caso com separação total de bens, eu só posso exercer esse pacto caso a gente se separe, né? Se a gente se separar, beleza, 50% do 50% não. O que é meu, o que é teu, né? Mas na herança é diferente, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Exatamente. Porque constitui família, mas às vezes não constitui, né? E aí, provavelmente, dependendo do caso, vai ter aquela briga com os pais, né? Se não tiver filhos e tal, vai ter aquela briga com os pais de cujos e com a esposa, com a viúva, né? Então, vamos ficar atentos a isso. Mas vamos falar agora, esclarecendo o que são herdeiros legítimos, né? Agora fugiu o nome. Os herdeiros legítimos. Não, herdeiros legítimos e necessários. Necessários. Porque a gente está bem com essa confusão. Exatamente. Os herdeiros legítimos são aqueles que, em relação à sucessão legítima, ou seja, o que a legislação prevê. Os testamentários são aqueles que que o testador, o decúbito, o falecido, indicou no testamento. Isso. E o que seriam os herdeiros necessários? O Código Civil, ele prevê essa sucessão legítima em uma ordem, até. Então, no primeiro momento, os herdeiros da vocação hereditária, a gente tem os descendentes, e aí, então, dependendo do caso, filhos, se filhos já tiverem falecido, existirem netos, bisnetos, mas assim, os descendentes em linha reta, que é como a gente chama, que eles vão concorrer com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, e aí a gente vai ter que ver qual é o tipo de regime de bens para ver em que momento vai herdar. Isso. Abaixo dos descendentes, a gente tem os ascendentes, ou seja, são os pais, os avós, de repente, se forem vivos, os bisavós, mas então o falecido para baixo são os descendentes, são os que herdam primeiro. E acima são os ascendentes em concorrência também com o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Não teve filhos, né, e nem netos, nem nada, não tem pais vivos, em terceiro lugar a gente tem o cônjuge ou companheiro sobrevivente. Então, ele que vai ser o herdeiro universal, digamos assim. Mas a pessoa nunca casou, não tem filho, não tem pai vivo. Aí, em último lugar, como herdeiros necessários, a gente tem os colaterais, que são os irmãos, sobrinhos e tios, né? Que a gente diria que em primeiro grau ali. E aí seria os colaterais, são o último nível, né, da vocação hereditária. Entendi. E como é que a gente faz, então, para entender quando a pessoa não tem parente, por exemplo, morreu aqui uma pessoa, e aí ela tem amigos, né, mas os descendentes não têm.
Como é que faz para que, com a morte da pessoa, a gente, e essa pessoa tendo bens, como é que faz para encontrar os seus herdeiros, né? Como é que o Estado faz? Porque se a pessoa mora num estado ou num país sozinho, e não tem contato com a família, não, como é que faz para descobrir? Como é que fica essa herança? Se a pessoa não tem nada, 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 nenhum parente, não fez testamento, não fez nada, porque o Estado, a verdade é que o Estado não vai buscar se a pessoa tem herdeiro ou não, né? Por quê? Se a pessoa não tiver herdeiro de jeito nenhum, não tiver um testamento para ser cumprido, não tiver nada, depois de todo o trâmite administrativo, legal, esse patrimônio, inclusive, pode ir para o próprio Estado. Então, assim, a dica é, se você tem um patrimônio, mas não tem filhos, não tem pais vivos, não tem marido, não tem esposa, não tem companheiro, não tem ninguém, deixa um testamento, né? Ou então, pode, dependendo do caso, da pessoa, já faz esse adiantamento de herança, digamos assim, esse adiantamento, uma doação, né? Algum tipo de coisa assim, porque o Estado não vai atrás. É até como a gente vê no dia a dia. Se eu falecer e não deixar nenhum herdeiro, o meu... quem que vai abrir o meu inventário, né? Por mais que a gente possa ali ter legitimado, dependendo do caso, se for às vezes um empresário, a gente pode dizer que o credor ele pode abrir o inventário, mas assim, se houver um patrimônio e não tiver uma destinação, se nada foi determinado antes em um testamento, por exemplo, dessa pessoa que não tem herdeiros necessários, esse patrimônio pode ir para o Estado, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado realmente de planejar, eu diria, sabe? Realmente Mas planejar. brasileiro não costuma planejar, né? Não. Nem a própria vida em vida, imagina a morte, pós-morte, né? Como é que, né? Imagina como é que fica os bens dessa pessoa. Os amigos informam, fazem o enterro e depois esses bens, como vai ser feito o Estado adquirir esses bens? Como que vai dar fim ou dar uma destinação a esse espólio? Então, até fazer um o Ministério Público, de repente pode o Estado, mas tem toda uma parte de vacância desses bens até que eles até que esse patrimônio vá definitivamente para o Estado. Mas, inclusive, assim, por experiência própria, é muito difícil que a pessoa não tenha nenhum tipo de herdeiro necessário. Porque se admite, por exemplo, até o que a gente chama dos colaterais de quarto grau. Então, assim, um primo vivo, né? Ou, em geral, essas pessoas que têm patrimônio, mas, digamos, são sozinhas no mundo, entre aspas, são as pessoas que, em geral, já se precaveram disso, né? Às vezes fazem até testamento doando para uma instituição, né? Para uma ONG, o patrimônio, assim, que ela falecer. Então, elas testam mesmo. Porque para ir para o Estado é realmente bem demorado. E aí a família, sabe, às vezes tem as dívidas, né? No patrimônio, de repente, se tiverem dívidas a ser pagas, podem consumir o patrimônio. Inclusive, assim, eu te falo isso porque a minha família vivenciou isso. A gente era muito próximo de uma pessoa e tal, ela nunca casou, nunca teve filho e veio de outro estado. Ela faleceu, foi encontrada morta e passaram-se anos lá e não se fez, né, muita coisa. Mas acabou que a prefeitura ficou com o terreno, né? Voltou, né, talvez a prefeitura, né? Então, de certa forma, a prefeitura vai tomar conta, né, em um dado momento, um dado período, né? Depois de alguns anos. E a outra coisa, a gente tem uma questão no direito também, que é a questão direito à representação. Por exemplo, meu pai morreu primeiro que o meu avô. Depois meu avô faleceu, e aí como é que vai ficar a distribuição da herança entre os filhos, né? E a situação específica do caso do falecimento do meu pai, por exemplo, para a gente trabalhar com a questão muito clara. O direito de representação você tem. Então, por exemplo, no seu caso, na herança do seu pai, quando seu pai faleceu antes do seu avô?
Foi isso. Quando seu avô Foi. faleceu, entendi. Então, assim, quando seu pai faleceu, o que era herança dele seria distribuído automaticamente para vocês. Havendo descendentes, como tinham descendentes, no caso, Uhum. você e seus irmãos, os filhos não vão concorrer com os avós, eles vão excluir. Porque na ordem de vocação hereditária, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu falecer hoje e deixei um filho, meu filho, apenas um filho, já sou divorciada, né? Só ele que é meu herdeiro. Tenho pais vivos, mas o meu filho vai receber integralmente, porque ele não concorre, ele exclui nessa classe os ascendentes. Então, ele excluiria os meus pais. Mas vamos aí mais para frente, passam-se os anos. Meus pais faleceram. A minha filha, no meu exemplo, que seria filho único, ele vai herdar em meu lugar. Então, ele vai me representar. É como se eu viva fosse e ele vai herdar o que seria, se eu for, de repente, uma filha Ou seja, única, a integralidade. deixa eu entender. Então, a cota parte deveria, né, ir para o meu pai, vai ser aquela parte distribuída ou dividida entre os irmãos. No caso, poderia ser eu, mais dois, três irmãos. É isso, então. Isso, isso. Entendi, Como no entendi. exemplo do seu pai faleceu, você herdaria o que seria a cota dele, né? Como se vivo ele fosse. Uhum. E assim, chegou uma pergunta que me mandaram há pouco, que é a seguinte. Meu pai morreu, não temos herança, porém temos dívidas a serem pagas. Como é que trabalha isso? Como é que eu regularizo uma situação dessa? Como é que eu faço? É. Desesperador, né? E infelizmente muito comum. Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas. A verdade é que se houver bens, os bens vão responder pelas dívidas. Mas se não houverem bens, o patrimônio dos filhos, dos herdeiros, eles não podem ser atingidos. Até porque, assim, as dívidas elas serão pagas com o que a gente chama com as forças da herança. Ou seja, se eu tenho 50 mil de herança, né, o espólio lá, tem 50 mil a ser partilhado, e ele tem uma dívida de 50 mil, vai praticamente zerar. Se a dívida são 60 mil, vai até o limite da herança. Se são 50 mil, é até. E aí, mesmo que seja, por exemplo, uma dívida fiscal, se houver até vamos pensar nem numa dívida, se houver um crédito, então esses herdeiros podem receber uma restituição, né? Uhum. Mas as dívidas, elas serão pagas havendo patrimônio útil, né? Havendo dinheiro mesmo, havendo um crédito para poder pagar essas dívidas decujos que o falecido deixou. Então, assim, quais são os tipos quais são as formas e tipos que a gente tem, de acordo com a lei, para regularizar uma situação, né, de testamento, de herança mesmo. Você falou no início que é judicial e extrajudicial, né? O judicial é tudo isso que você acabou de falar para a gente, né? A gente deve o quê? Procurar ou a defensoria pública ou contratar advogado, é isso? Para o judicial. Isso. E o Isso. extrajudicial, ele deve ser feito em quando? Em que condições, situações? O extrajudicial, ele pode ser feito desde que se cumpram os requisitos. Ou seja, os requisitos previstos em lei. Né? Tem que ter mesmo a presença do advogado, é imprescindível. Mas todos têm que ser maiores e capazes, então os herdeiros, né? E também tem que haver consenso. Hoje, até mais cedo, a gente estava discutindo num grupo de trabalho nosso, por que não? Por que não se pode decidir em cartório, mesmo se houver briga, né? Mesmo que demore um pouco mais. Mas a legislação prevê que seja consensual. E assim, por mais que a gente saiba que dentro do Brasil existam muitos Brasis, isso é fato, a gente tem cada dia mais os cartórios como um aliado do próprio advogado e das partes também. Porque muitas vezes eu diria que até na maioria das vezes se resolve muito mais rápido do que no judiciário. Né? Então não é um ônus, não traz um prejuízo para a parte.
além de ser mais rápido, muitas vezes é mais barato, porque você não tem o custo daquela briga durante muitos anos no judiciário, né? Isso. E dependendo do caso, se está tudo acertadinho, a gente consegue resolver assim. E olha que porque tem que emitir os impostos e tudo mais, mas em um mês, de repente, você consegue resolver, em 2 meses. E no judiciário, dependendo, você vai resolver mesmo rápido, em uns 6 meses, em 8 meses. Aí, isso ainda dependendo do estado, que a gente sabe que São Paulo, por exemplo, o acervo é gigantesco. Então, o inventário ele pode ser feito tanto judicialmente, e aí, por exemplo, se tivermos herdeiros menores, né, tiver crianças, obrigatoriamente tem que ser feito na esfera judicial. Mas se todos são maiores... Se tiver pessoas com problemas de saúde graves ou síndromes, né? Síndrome de Down. Se, por exemplo, tiver algum curatelado, né? Aí você tem que fazer judicialmente. Existe, sim, uma tentativa de, dependendo da curatela, se ela já for definitiva, de se conseguir, de se tentar fazer extrajudicialmente. Mas a gente sabe que o cuidado e o zelo tem que ser muito grande, até porque são pessoas vulneráveis. Então, se tiver algum tipo de deficiência dessas pessoas curateladas, você tem que fazer judicialmente. Tem uma pergunta aqui. Você consegue ler aí? Porque para mim aqui não está aparecendo. Quer que eu leia? Gostaria, eu não consigo. Peraí. Aqui não está dando, não sei por quê. Se o pai doa um terreno um dia... Peraí, que agora ela fugiu. Um dia para filhos em vida, após o falecimento, essa doação conta na partilha do espólio? Então, depende do caso. O que a gente tem quando a pessoa tem um patrimônio? 50% do meu patrimônio eu não posso dispor livremente. 50% eu tenho que reservar. E os outros 50% eu posso dispor como eu quiser. Então, eu faço no nosso exemplo aqui para ficar mais fácil. Tenho 50 mil reais. 25 mil reais eu posso testar do jeito que eu quiser. Posso dispor dele como eu bem entender, doar para minha vizinha, para o meu amigo, para o moço aqui embaixo, para qualquer pessoa. Os outros 25 não. Mas, se eu tinha um patrimônio e doei, fiz essa antecipação da herança, o que é importante constar? Que esse terreno doado, ele foi da parte disponível. Ou seja, ele foi daquele 50% que eu posso realmente doar para qualquer pessoa. E essa parte disponível, ela vai ser apurada quando? Quando você efetivou essa doação. E além disso, pode constar na escritura de doação, ou até num testamento, né? Eu posso doar, e além disso, no meu testamento, falar, doei para Joana aquele terreno, Joana minha filha, da parte disponível e dispenso da colação. Ou seja, esse imóvel ele não tem que vir para ser discutido quando estiver sendo inventário. Eu dispensei da apresentação, mas desde que se comprove que foi da parte disponível. Porque o que a gente vê muitas vezes é um adiantamento de herança, né? Que a gente chama, uma antecipação de herança. Às vezes para filhos que são, digamos, preferidos em detrimento de outros, para tentar, de repente, prejudicar um filho daqui a muitos anos. Essa é uma realidade que a gente tem. Mas se não for esse o caso, basta comprovar o nível e dispensar da colação. O Marcos Fernando, espero que eu conheço o Marcos lá do Acre, lá de Epitaciolândia, né? E eu agradeço, Marcos, a tua participação, tá? Eu queria, a gente já está fechando aqui, Débora, eu gostaria que você esclarecesse uma coisa também. Muitas pessoas ainda acreditam que existem filhos legítimos e não legítimos, né? Diante da lei, para efeitos de sucessão, né? O que é? Todos os filhos são legítimos? Todos os filhos. Nem se utiliza mais essa classificação de filhos legítimos, né? A gente tinha realmente no Código de 1916, Código Civil, uma diferenciação muito grande. Veio evoluindo ao longo dos anos e a Constituição de 1988, ela enterrou essa diferenciação.
né? Então é uma total igualdade hoje. Filhos havidos dentro do casamento, fora do casamento, união estável, sem união estável. Porque hoje a gente Tá. sabe até com o namorado, ou com um amigo, ou inseminação. Então, assim, não existe mais essa diferenciação em relação à filiação aos filhos, né? Então, a herança, se houver descendentes, e aí só ter o cuidado, né, de repente fazer o reconhecimento desse filho. Ou esse reconhecimento será pós-mortem, porque a gente Uhum. não usa mais a classificação de filhos ilegítimos, mas se ele foi, por exemplo, de uma relação extraconjugal em que não constou na certidão de nascimento o nome do pai ou da mãe, né, dependendo do caso, vai ter que fazer esse reconhecimento. Entendi. Mas não há mais diferenciação. Não, que bom, né? Que bom que os filhos, né, que são registrados aí estão garantidos os direitos. E no caso, para a gente fechar agora, tá? Quando o pai morre e ele não tem o reconhecimento da criança, né? Não fez. Então a mãe da criança ou a própria pessoa, né? Se for maior, pode entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade. Qual é o procedimento para ela comprovar que ela é filha do decúbito? Ela pode entrar com esse pedido pós-mortem, né? Então, ela vai reconhecer, mesmo que de repente seja necessário exame de DNA, então com familiares, se ela tiver irmãos, aí o juiz pode determinar a realização, pode solicitar, mas pode sim, não é porque a pessoa faleceu que ele não conseguirá esse reconhecimento. Ele vai ter que procurar o judiciário, mas ele pode sim ter reconhecido sua parentalidade mesmo após a morte. Ai, que bom! São tantas perguntas que eu ainda tenho aqui, mas eu sei que acho que a maioria, as coisas as dúvidas mais comuns, né? Eu acho que a gente conseguiu dar conta. Você gostaria de fazer alguma consideração assim com relação ao assunto? Claro, primeiro eu quero dizer que eu posição, até se de repente alguém tiver dúvida, quiser entrar em contato. E aí deixar um comentário final para a gente pensar também que testamento, cuidar com o patrimônio da gente para após a morte não atrai nada, né? E um tema bacana também para as pessoas pensarem é a própria herança digital, né? Imaginar que a gente hoje está aqui numa live, então através de uma rede social, e as pessoas cada dia mais, inclusive, vivem da rede social, então os influenciadores, né? Quem de alguma forma vive disso, se mantém, ofere algum patrimônio, a herança digital é um tema que tem sido cada dia mais discutido. Então, até essa proteção a esse patrimônio digital tem que nos fazer planejar mesmo, sabe? Nossa, você já está me dando um assunto para a próxima live. Porque, para mim, esse é bem interessante mesmo. Que bom. Débora, muito obrigada pela atenção, pelo tempo que disponibilizou aqui para a gente. E gostaria de dizer que não é um assunto fácil de tratar, mas é um assunto necessário de ser tratado, né? Então, que a gente possa, nós brasileiros, né, estarmos mais conscientes disso e preparar esse processo que causa um certo desgaste, mas é necessário em função da regularidade, né, de você estar com as coisas claras diante da justiça e não ter dúvidas e não deixar dúvidas também, né? Então é necessário fazer inventário, é necessário fazer o inventário e a partilha, esses procedimentos que são difíceis, demora, mas são necessários, né? Então vamos cuidar um pouco também. E inclusive de planejar, Eli, até para que a gente, usando os mecanismos que a própria lei prevê, mas existem de você é essencial até para essa economia daqui dos herdeiros, sabe? Uhum. Débora? Mas, oi. Acho que falhou Não te aqui. ouvi aí alguma coisa, mas pode concluir. Então vou repetir. O que eu comentei foi que esse planejamento
sucessório, ele é importante, inclusive, para que a gente possa preservar os herdeiros. O custo, quando uma pessoa, né, os gastos quando uma pessoa falece são muito grandes, inclusive de tributação, de imposto mesmo. E as Isso. pessoas podem utilizar até esse planejamento para evitar, para economizar, digamos assim, né? Então, vale procurar um advogado. A pessoa não precisa ter um patrimônio gigantesco, né? Acho que a gente tem que conhecer as formas de nos precaver. Então, não é um tema fácil, todo mundo tem seus detalhes, mas quero agradecer por esse tema e parabenizar, porque realmente abordou um tema essencial no nosso dia a dia. Obrigada, eu que agradeço. E o Aníbal está dizendo aqui, já acabou, que pena. Pois é, a Mas gente a marca gente uma vai. próxima também. Muito obrigada, fica com Deus aí, tudo de bom, sucesso, né? E vamos aí levar orientação, levar conhecimento também para mais pessoas, né? Vamos fazer essa parceria aqui sempre que possível, Débora. Tchau, Isso tchau. aí, Obrigada. obrigada, obrigada, gente. Tchau, tchau.